Úrsula, a, Diga. a mãe, vamos falar da mãe um pouquinho? Eu acho que é a coisa mais... é o seu tesouro, a sua grande riqueza, a sua força, né? Ela que leva vocês pra televisão, é ela que faz Foi. esse negócio acontecer, porque na verdade vocês eram crianças normais, né? Na verdade, quando eu nasci já não era normal, porque meu irmão já estava na televisão. Já estava na TV. Porque o que aconteceu foi o seguinte. Ele fazia meu pé de laranja lima, é isso não? Sim, mas tem antes disso. Antes disso ainda. Nossa, foi assim. A minha mãe levou meus irmãos mais velhos, o Wellington e o Washington, para assistir um programa. Naquela época tinha muitas coisas, isso de programa infantil, se assistir. Aí meu irmão eles foram assistir com a minha mãe. E aí pediram para participar, a criança, aquela hora, tipo, escolhe. E meu irmão participou, o Washington. E aí, o cara adorou meu irmão. No dia seguinte, pediram o telefone, ligaram pra minha mãe. Minha mãe, viu? Você estragou o programa, agora eu vou ter que pagar a multa. Porque eu não falei pra você não ir, que não sei o quê. Nossa, minha mãe... A dona Flora... A dona Flora sendo Calma Dona Flora. tranquila com Calma, você. tranquila. Aí, quando ela chegou lá, foi um convite pro meu irmão começar a participar. Você vê, estamos falando da Não era- Excelsior. 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 E aí, quando eu nasci, eles já estavam fazendo coisas. Então, a gente foi entrando automaticamente. Para você ter ideia, o meu primeiro publi foi eu tinha 6 meses, Ô, louco. que foi para Kellogg fazendo uma foto para comidas infantis. E detalhe, a Kellogg usou isso até 15 anos. Aí processamos ela. Nossa. 15 anos eu continuava no Aparecendo mercado, no aparecendo mercado. na comida da Kellogg. E qual era a sensação? Você ia no mercado, você se via lá como bebê? Aí um dia ele falou, meu, mas por que vocês não processam? Aí a gente processou. Tá. Quando eu tinha mais ou menos 15 anos, 14 anos, mais ou menos, 13, 14 anos. Uhum. Mas foi isso. E aí aí minha mãe foi enfiando um. Aí foi aquela coisa, enfia um, leva outro. E a dona Flora levava os 5. Então, filho, foi meio que natural todos nós entrarmos. E quando foi pra dublagem, foi a mesma coisa. Mesma coisa, mesmo processo. A dublagem foi assim, falaram que tinha pouca criança, porque nessa época tinha o Júnior, a Cecília, e só. Não tinha criança. Não existia. Não existia. As pessoas mais velhas no mercado que faziam as crianças, né? Exatamente. E eu tô falando que a Cecília nem era tão criança assim. A Cecília já era adolescente. E o Júnior também acho que já era adolescente nessa época, ou perto disso. Então só tinha os 2. Aí aí foram 5 pra dublagem. Tanto é que eu consigo lembrar até hoje, a primeira coisa que eu dublei, que eu nunca vi na minha vida, chamado Macaco Trapalhão. Que me chamou a atenção. Veio pro macaco dele. Olha! Então me Era chamou muita destino. atenção. Já era destino. Aí a gente começou. Aí os 5. Aí, por isso que eu falei que a Cecília já era velha. Porque a gente começou a dublar lá no SBT, que era na Anguera. A Cecília pegava o fusquinha dela e levava nós 5. Ai, que O legal. bezerro, 5 bezerros. Ela dirigindo e mais 5 no Fusca. Total É porque a 6. gente era Mas aí era pequenininho e pela, magrinho, né? era pela Pequenininho. Maga, é isso? Não, era pelo, não, era próprio, pelo SBT pelo mesmo. próprio SBT É. antes, né? Exatamente. Aí ela levava os 5. Minha mãe não ia junto, porque já não cabia, né? Já tinha 5 crianças. Aí depois, muito tempo depois, o Washington e o Wellington desistiram da dublagem. Ficou só eu, o Wendel e o Ulisses. Mas foi assim que a gente entrou na dublagem, porque não tinha criança. A gente não sabe... Nossa, a gente nem sabia o que era dublagem. Então, isso daí esse ano completa 46 anos já, essa história. Nossa! Caraca. Eu era bebê, gente. É, não, Aí você você começou acha legal literalmente você falar bebê, né? que a Cecília Lemente levava criança. É. Ela cobraria esse assunto depois. Mas a Cecília é mais velha que eu. Não acredito. É um pouquinho. Ele é um bebê. É. Por incrível que pareça, ela é mais velha Ela que é eu. bem mais velha, bem mais velha. Bonitinha. Mas ela é adolescente, imagina. Eu vi a Cecília grávida da primeira filha dela. Viu? Por isso que eu falei. Não, o negócio... Vamos lá, como diz o Campanile, eu vi ele com o cabelo. É aquele que faz essa piada. Eu falo, não, queima um filme, cara. Não, é sacanagem. Filme, campa. Foi assim que a gente entrou pra dublagem. Úrsula, você também, daqui a pouco eu faço Graças a perguntas Mames, né? Para Lila. Você conheceu uma das pessoas mais importantes do mundo, se não... eu acho que, assim, tá dentro de um contexto de
de vida absurdo que é o nosso querido Silvio Santos. É verdade. E isso daí deve ter sido uma fase muito louca da tua vida, né? Foi muito engraçado. E Porque... diferente, né? Sim, porque tudo aconteceu muito... De uma forma muito espontânea. Porque assim, eu fui chamada para fazer o Bozo. Né? Eu não fiz nem teste. E aí eu fazia o Bozo. E o Bozo virou um sucesso, né? Na época, fez muito sucesso. As filhas do Silvio foram assistir uma gravação. Mas eu nem sabia quem eram elas, eu não fazia ideia, tipo, não conhecia nem nada. Aí pediram pra me conhecer. Aí falaram, elas querem conhecer você. Aí beleza, eu fui lá, conversei com elas, tipo, sem saber quem era. Aí a Silvinha virou pra mim e falou assim, vamos pra minha casa hoje? Eu falei, não sei, só se minha mãe deixar. Porque tudo minha mãe tinha que deixar, né? Se minha mãe dissesse não... Era não. Era não. Não existe conversa. Quando a gente era criança, não existia isso. Mamãe olhava, a gente já sabia que era não. O olhar da dona Flora era terrível. Até hoje. Até hoje. Só que antes, quando a gente era pequenininha, ela rezava a ladainha de sair de casa, né? Nossa. Não aceite nada de ninguém, olhe pra mim. Se eu fizer assim, não. Não, nem questione. Então, a gente tinha muito respeito pra minha mãe. Aí, eu falei pra ela, eu não sei se minha mãe vai deixar eu ir. Aí, ela falou, não, eu vou pedir pra sua mãe. E aí, falaram que era, quem era, não sei o que, falaram, minha mãe... Não, mas depois como é que ela veio embora? Não, a gente dá um jeito. Eu queria que ela fosse minha casa. E foi assim que eu comecei a amizade com elas. Só que essa tarde virou todos os finais de semana na casa da Silvinha. Então, todo final de semana eu ia pra casa da Silvinha, ficava lá, almoçava com eles, na família. E assim, tipo, o Silvio falava pra mim assim, porque ele perguntava, por que você... Chegou uma época que ele falou pra mim, por que você não compra uma casa ali do lado? Foi porque eu não tenho dinheiro. Simples assim, né? Porque ele falou, não, você tá sempre aqui. Aí ele brincava, ele falou pra mim, quantos filhos? Ele sabia tudo, porque ele perguntava, ele queria saber quem eu era. Claro. E aí ele perguntava, eu falei, não, eu tenho 4 irmãos. Aí ele falou pra mim, você não quer trocar um irmão seu por uma das minhas filhas? Porque o sonho dele era ter um menino. E ele só foi ter quando foi avô, né? Que foi o Thiago. Aí ele ficava brincando comigo, aí ele perguntava, aí eu falei que eu trabalhava no SBT, todo mundo... E aí, nessa época, eu gravava o Bozo, então todo mundo falava assim, não mexe com ela, que ela é queridinha do Silvio, né? E, tipo, foi muito engraçado, porque uma vez eu precisei trocar o horário depois da gravação por muito tempo, por causa do colégio. Aí o diretor falou que não dava, então que, tipo, ele falou, você não pode vir mais esse horário, você vai ser mandado embora. Aí a gente falou, tá bom. Fazer o quê? Aí o Silvio, eu continuava indo na casa do Silvio, aí um dia perguntou pra mim, nunca mais te vi no programa, porque as pessoas achavam que o Silvio não assistia. Assistia, ele sabia o que acontecia lá. Aí eu falei, não, é porque eu precisava mudar de horário por causa da escola. E aí o diretor falou pra mim que eu ia ser mandado embora. Ele, oi? Aí ele ligou na hora pro Rodolfo, que era o diretor, e falou, você contrate a Úrsula novamente, no horário que ela possa gravar. Aí simplesmente voltei pro SBT. Ó, a moral. Voltei pro SBT. Mudou a agenda de todo mundo, o programa agora é gravado nesse horário. Foi tipo isso. Aí voltei pro SBT. Nossa, aí é que o povo falava... Gente, pelo amor de Deus, não fale nada. Tratem ela muito bem, porque ela tem as costas quentes. E eu nem tinha noção de peso, porque eu era criança, gente. Mas foi muito legal. Quantos anos nessa época, amor? Eu tinha uns 8, 9 anos. Eu queria perguntar, porque às vezes a gente não tem ideia, né? A gente vai vivendo a vida e não tem ideia. Você tá sentado do lado hoje, de tal eu tenho pessoa. uma ideia, mas... Hoje você tem noção da dimensão. Exatamente, mas quando criança, tipo, era o pai da minha amiga que tentava... E teve umas coisas que aconteciam, por exemplo, na mesa... Eu lembro bem que a gente só podia sair da mesa se pedisse licença para ele. Ele tratava como tratasse as filhas dele. E aí, teve um dia que a gente estava almoçando e tinha língua. E eu não gosto de língua, né? E ele virou para Patrícia e falou assim, Patrícia, você não está comendo a sua língua. Porque ele pôs um prato delas. No meu não tinha, porque eu já fui esperta, não gostava, não peguei. Vira a Patrícia, a Úrsula também não tem língua. Aí vai ele e coloca assim no meu prato. Aí eu fui deixando. Falei, vou deixar de lado, né? Ela não vai perceber, ela vai comer. Aí ele daqui a pouco, Patrícia, você não está comendo. Ela, a Úrsula também não. Aí eu só pensei, eu falei... E ela dando com a língua nos dentes. Aí eu falei, eu não gosto disso. Aí ele, come, Úrsula. Eu, tá.
Aí eu botei aquela língua na boca, tinha um Guaraná. Cara, eu botei, virei o Guaraná, acho que é por isso que eu não gosto de Guaraná até hoje. Virei o Guaraná com tudo que era para ajudar a descer a língua. Eu falei, filha fofoqueira. Eu falei, nossa. Vai ter volta. Nossa, cara, eu Vai ter nunca volta. esqueci disso. Por isso que eu falei, ele tratava exatamente igual. Eu tinha que pedir licença. E tinha uma coisa que era engraçada. Toda noite, a sexta-noite, depois que a gente jantava, era a hora que elas podiam comer doce. Aí vinha uma bandeja de doces para comer. E é tão maluca essa coisa que você falou da gente não ter noção. Eu lembro que o primeiro dia que eu fui lá, ela falou pra mim assim, a Silvinha, vamos tomar um sorvete? Aí eu fiquei pensando, tá bom, a gente vai na sorveteria tomar sorvete. Uhum. Não, ela abre aquele freezer. Tinha mais sorvete lá do que a sorveteria que eu ia. Tipo, eu falava, caramba! Sabe, pra criança... Você não tem... Parece um mundo de fantasia, né? Eu olhei pra aquela geladeira cheia de sorvete e falei, meu Deus! Você já vivia dentro da Disney e não sabia, né? Pois é! Então a minha convivência foi muito boa, assim. E hoje eu falo assim, caramba, eu não tinha noção, porque você é uma criança, né? Uhum. Tanto é que as pessoas, nossa... E teus irmãos também, basicamente a mesma coisa, né? Exatamente. Eles não tinham E meu essa irmão- noção, né? Não, e meu irmão me buscava, o mais velho me buscava no domingo. Todo domingo me buscava em casa, ou na casa dele. Na casa deles. Ele levou você na escola? Porque eu dormi lá, foi quando eu tinha... Eu dormi lá, aí ele tinha uma casa, que é onde hoje a Silvinha mora, que é na Leiria. E eu estudava na Afonso Brás, que é caminho. E ele me levou de carro pro colégio, gente. Puta! Quando eu cheguei lá, as pessoas... Caramba, o Silvio Santos! Ele tinha um Lincoln branco, não tinha? Exatamente. Eu tirei foto. Outro dia eu fui no SBT, tirei foto e contei isso daí no meu Instagram. E aí eu falei, nossa, as pessoas piraram com ele lá. Tipo, muito louco. E pra mim, era normal, Era o porque pai da eu Silvinha. via ele todo final de semana, por causa da amizade. Então, não tinha nada, tipo, Não tinha o peso, né? Aquela Não. coisa da loucura, né? Que Não. a gente acaba tendo depois, né? E aí eu fiquei anos, porque por até uns 15 anos, mais ou menos, com meus 15 anos, 16 anos, a Silvinha morava lá, então eu ia sempre lá. Esse aqui foi mais um corte do canal de cortes do Macaco Neutro Podcast. Agora clica nesse link abaixo para assistir, porque esse episódio tá maravilhoso. Novas entrevistas todas as semanas. Não deixa de seguir e se inscreva no canal.